eu sou a professora Elaine Moraes e nesta primeira aula de texto e discurso na formação docente, nós vamos iniciar um percurso que é relativo a uma nova unidade, a uma nova forma de pensar a linguagem, seja no âmbito das ciências linguísticas, seja no âmbito de qualquer outras áreas de formação, a que você esteja submetido ou submetida num curso de bacharelado ou de licenciatura. Pensar texto e pensar discurso é sair daquela modalidade de língua estritamente acervo, de língua dicionário, de língua estritamente ligada à estrutura, como, por exemplo, você deve ter tido contato em disciplinas de introdução à linguística, de introdução ao estruturalismo, de linguística sociriana, onde se pensa a língua, situações em que a língua é concebida simplesmente como um conjunto de regras ou um conjunto sistêmico, fechado. Pensar o texto e pensar o discurso é entrar em contato diretamente com a interação. Portanto, é entrar em contato com sujeitas e sujeitos de um mundo real e posicionados historicamente e socialmente em diversas relações. Nesta disciplina, nós teremos 6 aulas. Nas 2 últimas aulas, nós vamos pensar um pouquinho a historicidade do lugar científico que será aberto para que possamos compreender o texto e o discurso. Então, a gente começa olhando para estas unidades, para depois historificar e teorizar as fontes, as raízes epistemológicas de onde nasce a preocupação com o texto e com o discurso. Bom, o módulo 1, então, chama-se Texto e Discurso, Abordagens Teóricas e Limites Conceituais. Por que abordagens no plural e por que limites conceituais? Primeiro, são 2 unidades que detêm diversas formas de conceituação. E nós vamos defini-las a partir de 2 lugares teóricos bem determinados nessa disciplina: a linguística textual e a análise de discurso de orientação francesa. Então, nós poderíamos mobilizar diversas outras teorias para pensar as 2 categorias. Nesta disciplina, vamos ficar nesses 2 lugares. E por que os limites conceituais? Porque são unidades que se cruzam. Você vai perceber na leitura, no envolvimento com os conteúdos videográficos, nas pesquisas a mais, complementares que realizar, que as unidades andam juntas, uma depende da outra, e de formas distintas elas acabam se complementando. Aqui no módulo 1, então, texto e discurso, abordagens teóricas e limites conceituais, a primeira unidade é uma unidade muito familiar, porque ela acaba recorrendo a elementos que, de uma forma ou de outra, na educação básica já fizeram parte da sua trajetória, que é a noção de texto, então, o conceito de texto, e os fatores de textualidade, mas pensados sob o prisma de diferentes modalidades de linguagem, que é, de fato, pensar essa linguagem em suas várias facetas. Para começar, então, a noção de texto, ela também é uma noção plurissignificativa, com várias possibilidades de definição. Aqui, para a gente ficar na definição com que inicia Hernani Terra, um dos autores que fazem parte aí da bibliografia básica da disciplina, o texto é concebido como tecido. O que você vai perceber? Neste primeiro módulo, a primeira e a segunda unidades, elas são diferentes. O texto, neste primeiro momento, ele vem a partir do prisma da linguística textual. Na próxima aula, a partir do prisma da análise de discurso de língua francesa. Ficando na linguística textual, a palavra texto começa a ser concebida como tecido. E o que significa pensá-lo como tecido? É pensar justamente no entrelaçamento entre unidades. Para você aí, está aparecendo a figura 12.1, afinador de piano, que é uma figura pertencente entre um dos exemplos usados pelo Hernani Terra. E nesta figura, vocês podem aumentar a tela, quando estiverem assistindo, vocês vão ter uma resolução um pouquinho maior. Nós temos uma estrutura que é muito conhecida. A primeira questão para você, estudante, é pensar qual gênero textual, a que gênero textual ou discursivo pertence este texto. Se eu vou conceber o tecido e o entrelaçamento, eu tenho que observar a sua composição no todo. Nessa composição, muitas estudantes confundem um pouquinho ainda charge,
tirinha, história em quadrinhos, meme, que são estruturas com determinadas especificidades comuns. Então, a primeira dica já é afinar um pouquinho e correr atrás de compreender essa natureza. Aqui nós temos uma tirinha, e uma tirinha de Laerte, né? Que já tem aí uma produção bastante conhecida dentro e fora da área dos estudos da linguagem. E nessa tirinha, com título, nós sabemos que o título ele já é uma síntese, ele já é um caminho diretivo para a produção de sentidos. E aqui a gente tem especificamente uma relação de tirinha composta por 3 quadros. E vocês podem observar, por exemplo, que nós temos uma diferença entre o primeiro e o último quadro, porque no meio a gente pede as bordas, a gente tem uma expansão das possibilidades de interpretação. Mas vamos lá. Afinador de piano. Ah, entra. Esse é o piano. Quero que fique dessa finura assim, para não atravancar a sala. E aí, no último quadrinho, cara grosso. Por que a gente tem, então, essa mudança? Reparem que pensar em texto é pensar em entrelaçamento. Se é pensar em entrelaçamento em tecido, nós não podemos, numa tirinha, restringir a leitura, a compreensão, as interrogações, as reflexões a uma parte apenas. Nem podemos restringir a um quadrinho apenas dentro da tirinha e nem podemos restringir a uma modalidade apenas de linguagem. Porque se nós ficamos no plano da linguagem verbal, que a gente vai especificar daqui um pouquinho de uma maneira mais clara ou mais concreta, nós vamos ter algumas lacunas a serem preenchidas, sobretudo porque no último quadrinho nós temos cara grosso, né? Uma expressão que vai definir o que um interlocutor pensa do outro. Mas de onde vem essa noção de grosseria? Porque essa noção de grosseria ela emerge, inclusive, de maneira exclamativa. Se nós não olharmos para a imagem, não observarmos que houve ali a destruição do piano, nós não temos como produzir nem nenhum efeito que se aproxime do cômico, muito menos o regime de interpretabilidade. Por isso que pensar em texto é pensar nesse tecido, é pensar que nós temos unidades que se entrecruzam. Mesmo num texto muito pontual, como uma interjeição, um grito reflexo, né? Socorro, numa situação determinada, um grito reflexo que é promovido por uma palavra e um ponto de exclamação, ou na oralidade, por uma entonação, ainda assim, com esse caráter mínimo de unidade, nós temos a composição e a produção de sentidos que se dá no entrelaçamento com um determinado contexto e com um determinado conhecimento cultural que nos faz entender que, ao gritar socorro, uma pessoa precisa de ajuda ou pode estar numa situação de brincadeira fazendo uma representação, entre tantas outras possibilidades de sentido. Bom, aqui a gente começa a pensar o seguinte: a primeira definição, texto como tecido, mas não existe essa unanimidade conceitual. E por que não existe a unanimidade conceitual? Porque falar de texto, assim como falar de todos os outros conceitos que vão perpassar aqui pela nossa disciplina e por tantas outras com as quais você vai se deparar ao longo dos cursos, é pensar que existem lentes teóricas, lentes epistemológicas, lentes conceituais. A partir de uma determinada visão de mundo, a gente pode conceber o que é vida e morte, por exemplo. A partir de uma determinada teoria, nós podemos conceber o que é texto e o que não é texto. Nesta primeira composição, nesse primeiro lugar teórico, que é o da linguística textual, nós podemos começar a pensar em unidade de sentido, como está aparecendo para você na tela. Pensar, então, numa unidade de sentido que requer organização e estruturação é pensar também em um texto como algo que é dotado de coerência. Uma unidade que é dotada de coerência. E ser dotado de coerência, daqui a pouco a gente vai aperfeiçoar um pouquinho mais essa noção, é ter esse potencial de interpretabilidade, essa possibilidade de produção de sentidos. E automaticamente, dentro desse escopo teórico, o texto também acaba funcionando como objeto de comunicação. Nós poderíamos até melhorar essa expressão, porque começa-se dentro da linguística textual a pensar esse texto como objeto de comunicação, e como veremos, né, mais à frente, a gente evolui para pensar o texto como objeto de interação, porque pressupõe, então, funcionar, figurar como esse instrumento de interlocução, esse instrumento que promove a relação entre diferentes sujeitas, entre diferentes sujeitos.
Bom, então, pegando uma definição de um dos textos teóricos que compõem aí a bibliografia da disciplina, aqui a gente tem especificamente a forma como a linguística textual, entre outras possibilidades, como ela define. Então, existem vários tipos de texto. Entretanto, em todos os tipos, deve-se apresentar um sentido completo para formar uma unidade clara. Esta é uma citação de Mendes, 2020, né? Está sem página, porque nós estamos tratando daquela unidade virtual a que vocês têm acesso, né, pelo aplicativo Minha Biblioteca. Veja-se que aqui, pensar em sentido completo é pensar que essa unidade tem começo, meio e fim englobados e que ela vai promover esse todo unitário, que é claro e é passível de produção de sentidos. Aí você pode pensar, mas não é óbvio, não é isso que a gente de fato concebe para entender alguma coisa como texto? Gente, não é bem assim. Justamente porque no escopo teórico de outras lentes, como a análise de discurso de linha francesa, que vamos estudar ainda nesta disciplina, você vai perceber que, na verdade, essa noção de unidade ela pode ser questionada. Vamos lá? Para a gente dar uma introduzida, né, básica nessa outra face, nessa outra forma de conceber, aqui eu trouxe uma citação da De Francesa, de um texto de Eni Orlandi, que é uma das grandes representantes da perspectiva discursiva no Brasil. Reparem que o nome Análise de Discurso de Linha Francesa, como nós vamos aprofundar nas últimas aulas, emerge porque é uma perspectiva teórica que eclode na França. E no Brasil, uma das grandes mentoras e representações que trouxe basicamente as concepções, além de outras autoras, outros autores, né? Vocês vão aprofundar também para pensar um pouquinho outros nomes, é a Eni Orlandi. A professora Eni Orlandi, na Unicamp, fez um trabalho grandioso e aqui ela vai trazer para a gente algumas especificidades que já começam a colocar em confronto o texto e o discurso. Vejamos, abre aspas, né? O texto visto na perspectiva do discurso não é uma unidade fechada, embora, como unidade de análise, ele possa ser considerado uma unidade inteira, pois ele tem relação com outros textos existentes, possíveis ou imaginários, com suas condições de produção. O que são essas condições de produção? Os sujeitos e a situação comunicativa, com o que chamamos sua exterioridade constitutiva. O que seria essa exterioridade constitutiva? Entre parênteses, o interdiscurso, a memória do dizer. Em uma definição só, nós temos vários conceitos que serão aprofundados por você na sua leitura e no nosso processo aqui, mas a gente já começa a perceber o seguinte: discursivamente, analisar um texto, eu posso até pegar uma tirinha como aquela e entender como uma unidade, como um elemento maior, né? Mas a partir dessa tirinha, nós podemos puxar várias possibilidades, vários discursos em circulação, vários sentidos. Então, nós podemos pensar quais são essas relações, esses ritos que permitem, por exemplo, pessoas se comunicando e uma delas é entender que uma expressão, uma postura, uma prática seja exemplo de grosseria. Quais são as convenções sociais que nos permitem entender o que configura um piano na nossa sociedade? Quem são as pessoas que possuem a capacidade, né, de ter um piano em casa? E por que destruir um piano pode ser algo tão profundo? Entre outras possibilidades dentro deste, pelo menos deste texto que nós acabamos de ver. Veja que a noção aqui é perceber que ele tem relação com outros textos. É perceber que pode até ser uma unidade, mas ela não se fecha. Ela se relaciona com outros textos que nós com os quais nós já tivemos contato. Nós já tivemos contato com várias tirinhas para entender que a tirinha vai se construindo, que muitas vezes nela emerge uma narrativa, que há um ápice, que ela pode tender para uma criticidade ou para o cômico. Veja, são conhecimentos que são necessários culturalmente para que a gente consiga produzir determinados sentidos e não outros para aquele texto. E outra, a gente tem relação com outros textos. Só de perceber que é uma tirinha de Laet, a gente já começa a adentrar um determinado estilo de produção de tirinhas. Bom, já que nós falamos, então, que existe essa diferença conceitual para texto, que nós vamos posicionar o texto nestas duas vertentes teóricas. Já que nós pensamos isso, o texto também se relaciona com a modalidade de linguagem.
Porque nós podemos ter o texto materializado em diferentes formas de linguagem. Aqui eu trouxe mais duas definições, uma do Hernani Terra, outra da Mendes, para a gente pensar um pouquinho essa questão das modalidades. Na primeira, está o fato de que essa manifestação de um sentido pode se dar por uma linguagem verbal ou não verbal, uma expressão que você certamente já conhece. Na segunda definição, a relação de que esse tamanho é variável, que ele pode ter 0 ou mais palavras. Por que 0? Porque justamente eu posso ter um texto todo composto por imagem, né? Por uma fotografia, por uma figura, por um ícone, por um símbolo, né? E essa variedade, ela pode se dar tanto na modalidade oral, escrita, que são típicas, né, do verbal, quanto nas modalidades não verbais. E aqui a referência da Mendes ao fato de que a linguagem, inclusive, pode, né, se a gente pensar na linguagem verbal, ela pode seguir uma estrutura normativista mais culta, ou ela pode ser uma linguagem mais coloquial, pode ser uma linguagem mais regional, enfim. Essa heterogeneidade, ela é muito importante porque, durante muito tempo na linguística, nos estudos da linguagem, não se concebia nada que fosse além da langue, você já deve ter estudado isso. Não se concebia nada que fosse além da estrutura. Para recuperar um pouquinho, então, o que é esse texto verbal? Falar em texto verbal é pensar exclusivamente numa expressão que seja oral ou escrita. E a gente precisa entender isso, porque muitas pessoas entendem, compreendem, situam a verbalidade apenas à linguagem escrita, o que é um equívoco bem grande. Pensar a linguagem não verbal, de certa forma, já é conceber uma série de elementos. O não verbal, eu deixei aqui algumas, né, representações, ele vai perpassar as imagens, os sinais, se a gente pensar, por exemplo, na Libras, né, os infográficos, os gestos, uma vez que o corpo fala, e fala muito, não é mesmo, gente? Expressões faciais, então, são extremamente significativas. As cores, os símbolos, os emojis da internet, os gemidos, os ruídos, os desenhos. Pensar em não verbal é sair daquilo que é do plano da língua. E quando a gente fala de não verbal, nós temos múltiplas possibilidades de representação. Entre elas, o próprio texto sintético, que aparece aí na tua tela, que é essa representação que vai mesclar a linguagem verbal e a não verbal, como acontece na tirinha, que nós vimos há pouco. E nós temos a face multimodal. A multimodalidade é encantadora e perpassa diferentes espaços discursivos de produção de interação. Na internet, sobretudo, nós temos inúmeros exemplos, mas em outras mídias também e no dia a dia, na urbanidade das cidades, né, nós temos uma série de aspectos. A linguagem multimodal, ela vai além dessa mistura entre o verbal e não verbal, porque ela tem um potencial de interatividade. Então, ela pressupõe o nosso engajamento. E coloquei aqui alguns destaques, né? Por exemplo, a aromatização e a climatização. Quantos elementos da publicidade já não contemplam a forma com que um cliente, uma cliente, ao adentrar em um determinado espaço, vai se sentir acolhido ou acolhida porque tem um aroma, porque há uma climatização específica. O que o cheiro de pão, por exemplo, num determinado estabelecimento, faz aflorar em termos de sentido? Ou, por exemplo, se a gente adentra uma loja de artigos infantis, loja de roupinhas de neném ou perfumaria, né, infantil, que tipo de aromas, né, de perfumes vão emergir que vão nos remeter a sentidos de infância e a memórias positivas e ou negativas, assim como a questão da climatização. Então, quando nós pensamos em todas essas dimensões que o cinema, que a televisão, que a mídia publicitária como um todo aciona, nós estamos pensando no multimodal, o universo dos videogames, né? Todo o processo em que você se coloca a sentir outras formas, outras sensibilidades linguísticas, outras formas de interação, já está para essa unidade do que a gente vai chamar de texto multimodal. Texto 1 para análise, então. Este exemplo de tirinha foi retirado de um artigo científico, então você pode ter acesso depois à análise completa. E aqui a gente vai só começar a reflexão. Eu espero que você adentre um pouco mais e pense em outras estruturas. Se quiser, também pode, inclusive, levar isso para discussão no fórum da disciplina. Bom, olhe quem está chegando. A Justiça Brasileira. Velha Ju. Pausa. Pausa de novo. Pausa mais intensa. Um pouco de paciência, leitor, né? E aí a gente finaliza esse primeiro texto. E aí, gente?
Veja que eu acabei falando pausa, porque nós estamos aqui numa gravação, uma pausa minha pode representar para o editor ou para a editora que eles tenham que cortar, que eles tenham que fazer aí uma retificação, né, do vídeo para que ele chegue para vocês sem as pausas. Nós estamos num mundo hiperconectado em que é muito difícil lidar com o silêncio, em que o silêncio pode significar falha técnica. Bom, pega tudo isso e agora coloca de lado. Aqui na disciplina Texto e Discurso na Formação Docente, o silêncio significa e muito. E do ponto de vista da linguagem, nós acabamos de falar da linguagem multimodal. Veja que um texto misto, como esse aqui, sincrético, né? Em que nós temos a linguagem verbal e não verbal, o não verbal aqui, ele não é representado apenas pela falta de palavras, né? Oralizadas ou escritas no segundo e no terceiro quadrinho. E no segundo, no terceiro e no quarto quadrinhos, né? Desculpa, no segundo, isso mesmo, né, gente? No segundo, terceiro e quarto. Não é só assim. O que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar que, para além da falta de palavras, o silêncio, a pausa, esse espaçamento no processo de leitura, no processo de contato do interlocutor e da interlocutora, são muito importantes. Por que são muito importantes? Porque justamente é com esse processo que a gente tem a possibilidade de ou rir, ou pensar, ou refletir sobre a morosidade da justiça, sobre essa demora, esse espaço-tempo que é maior quando se trata de pensar na justiça. E nós sabemos que existem muitos conteúdos em circulação, muitos dizeres, muitas críticas, enfim, muitas perspectivas jornalísticas acionando, refletindo e reforçando como a justiça brasileira, em específico, é lenta ou deixa a desejar em certos pontos. E claro que tudo é passível de discussão. Mas veja, se esse é um discurso corrente, se esse é um sentido já tradicional, nós temos que pensar sobre isso para acionar essa face da leitura. E mais, quantos personagens estão acionados, né? Qual é a posição desses personagens ao longo da tirinha? Como essa linguagem verbal, ela vai configurando na sua própria formulação, na sua própria constituição, essa morosidade. Repare, olha quem está chegando. Quem está chegando, essa locução verbal, você já deve ter estudado, ou vai estudar em algum momento, ela é formada por um verbo principal no gerúndio. E o gerúndio, ele é aspectual. Ele mostra uma ação em seu pleno desenvolvimento, ele mostra uma ação durativa. Uma ação durativa que aqui tem uma pausa, né? Leva um tempo para voltar a ser acionada. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esta tirinha, e eu já disse que você vai fazer também a sua parte de produção de conhecimento depois de realizar a leitura do texto e de ter contato com esta aula, mas eu gostaria agora de aproveitar o espaço para a gente pensar mais uma face que foi introduzida lá no início da aula, que é esta aula vai contemplar essa noção de texto em diferentes modalidades de linguagem, mas a noção de texto acrescida dos chamados fatores de textualidade. Os fatores de textualidade representam uma face que a própria linguística textual contribuiu com o conhecimento na área da linguagem, que é observar como que pensar um texto, pensar aquela unidade, também significa perpassar alguns elementos base. Entre eles está aqui a noção de coerência, a noção de coesão, duas noções que são extremamente importantes e perpassadas na educação básica, sobretudo quem vai fazer Enem, quem passou pelo Enem, quem passou por um vestibular, certamente teve alguma preparação em que aderiu a esses dois conceitos, e para além das duas noções, que tem seus desdobramentos, seus refinamentos, seus subtipos, nós também temos as noções de intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Todas são faces muito importantes para que a gente possa pensar uma unidade qualquer, uma categoria como texto. Bom, só para relembrar, pensar a coesão é pensar essa costura. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês que pensar essa costura, assim como quem estudou lá o signo sociriano, nós tínhamos uma unidade formada por significante e significado.
um significante que era mais formal e o significado que remetia ao conceitual. Lá vocês estudaram com Saussure que o significado e o significante são duas unidades indissociáveis, como os dois lados de uma folha de papel ou os dois lados de uma moeda. Pois bem, a coesão e a coerência também são faces complementares e, de certa forma, para alguns autores e algumas autoras, indissociáveis. Pensar a coesão é muito mais ter acesso à maneira como determinadas estruturas e determinadas formas se entrelaçam naquele tecido inicial do qual falamos para a produção de um regime de interpretabilidade. E eu quero fazer um convite a você. Pensar coesão em textos verbais é muito simples, de certa maneira, porque perpassos conectivos, aquelas palavrinhas que fazem retomadas ou antecipações, né? As referências textuais, anafóricas, catafóricas, enfim. Há uma série de estruturações, de paragrafações e de elementos que nos fazem perceber essa costura verbalmente construída. Imageticamente, no plano não verbal, na tirinha nós percebemos que a margem ou a não margem, a própria ordem linear, né, a composição, as direções que são estabelecidas, às vezes a mudança na face do personagem, tudo isso vai compondo essa costura. Agora, quando se trata da linguagem multimodal, é que a coesão é um pouco diferenciada. Para você refletir de maneira mais aproximada, mais concreta, né, em torno deste ponto que eu estou chamando a atenção aqui, eu te convido a assistir a um vídeo curto, né, de certa forma um anúncio publicitário aí da Intel, não é tão recente, mas é um anúncio que chama muita atenção, por quê? Porque nele nós vamos ter uma outra maneira de pensar a coesão. Então, para vocês aí, assista quantas vezes for necessário, porque vocês podem ter acesso ao link, podem ir para o YouTube. Experience visually stunning performance like never before. Only with the second-generation Intel Core i5 processor. Bom, em alguns sites, né, em algumas páginas, em alguns canais do YouTube, o vídeo que você assistiu, ele está definido assim: propaganda da Intel deixa telespectador de queixo caído. Se vocês digitarem, vão achar com tranquilidade. E são tantas linguagens, são tantos espaços discursivos sendo compostos. Eu adoro este vídeo, esta propaganda, este anúncio. Aliás, eu às vezes intercalo a palavra propaganda e a expressão anúncio publicitário, mas nós sabemos que existe uma diferença, né? A propaganda ela está muito mais para o universo que é gratuito, e o anúncio, né, um universo que é privado, que tem fins lucrativos, mas independentemente do uso sinonímico que eu fiz aqui, este anúncio ele vai abrindo
muitas faces da linguagem, e o que constrói a coesão são as janelas do Windows, que vão sendo amarradas e perpassadas por diferentes espaços do digital, espaços com os quais estamos acostumadas a vivenciar e a interagir, e é esse monte de janela, é esse construto que vai criando o espaço-tempo da narrativa, que vai chegar ao ápice e que vai configurar a melhor maneira de vender um determinado produto, né, da Intel. Então, eu quero que você pense um pouquinho como essa costura ela é perpassada, sim, também pela linguagem verbal e não verbal que vamos reconhecendo, mas, sobretudo, por efeitos dessa interatividade que nós desenvolvemos até acesso ao vídeo, né? Quando temos acesso ao vídeo. Então, poderíamos discutir inúmeros elementos deste vídeo, mas a primeira fase que eu queria que vocês pensassem é como olhar para a noção de coesão requer o acionamento de um pouco mais de clareza, né? Um refinamento do que é conceber a modalidade de linguagem. Bom, coerência, então, pronto, né? A coerência está para esse lugar que é, por natureza, um princípio de interpretabilidade. E eu gosto de chamar atenção para o fato de que, existe ou não existe texto coerente? Existe texto incoerente, né? Quantas professoras de redação da educação básica, esse texto não tem coerência. Não tem coerência para quem? Não tem coerência em que situação? Não tem coerência a partir de que comando, que enunciado, que situação de produção textual? Esses são os elementos que nós precisamos começar a pensar. Quantas pessoas no museu, diante de uma determinada exposição artística, não se coloca frente a um quadro, a uma peça, a uma obra de arte e se pergunta? Algumas pessoas simplesmente contemplam aquele momento e começam a acionar memórias e produzir sentidos. Outras pessoas se interrogam o tempo todo o que pode significar aquela obra, aquela pintura, aquela imagem, aquele produto, aquele objeto. Muitas vezes isso também acontece quando se está diante de determinado filme, anúncio, novela, enfim, seriado. Mas por que isso acontece? Por que algumas músicas fazem mais sentido para uma pessoa e não para outra? Justamente porque a coerência é esse potencial de figurar como passível de sentidos entre interlocutores. Não necessariamente significa que as pessoas vão compreender ou vão produzir X ou Y sentido. Por isso que no início da aula de hoje, eu falei do quanto pensar texto e discurso é adentrar categorias que remexeram com toda uma ordem que estava estabelecida no âmbito dos estudos da linguagem, com toda uma ordem que estava estabelecida no âmbito dos estudos linguísticos ou da linguística imanente. Bom, intencionalidade é uma categoria bastante conhecida também, porque ela vai remeter à forma como uma construção de um texto se alinha a determinados objetivos e propósitos de um autor, e isso aqui é um conceito muito difícil, de certa forma, de tirar depois, né, de cada aluna, de cada aluno. Por quê? Porque a intencionalidade ela é importante no âmbito da linguística textual, entre outras vertentes teóricas que no futuro, eventualmente, você vai estudar, como a pragmática, né? Mas, dentro da perspectiva discursiva, ela não é um elemento preponderante. Na verdade, a gente evita pensar essa categoria intencionalidade. Mas aqui, ela visa a inteligibilidade. Ela visa que determinado leitor, determinada leitora, chegue, né, a certas produções de sentidos e não outras, a partir da forma como foi construído. Então, a própria pausa que eu fui dando, né, ao ler a tirinha e mostrando para vocês e explicando que se fosse em uma outra situação eu não ia dizer que havia aquela pausa, essa pausa, por exemplo, ela é constitutiva para a produção dos sentidos de morosidade, né, da justiça brasileira. A aceitabilidade, o nome é bem transparente, entre aspas, né? Ele já nos permite pensar que ela vai remeter à forma como, a partir de determinadas pistas, marcas deixadas em qualquer texto, a interlocutora ou o interlocutor vai fazer o quê? Vai cooperar com o ato de leitura, vai acionar determinados sentidos que já conhece, sentidos prévios, vai acionar determinadas memórias e vai produzir sentidos, né? Aqui a gente tem um conceito que está para o papel da interlocução. É para pensar, de fato, que conceber a noção de texto é conceber a interação, é conceber sujeitos envolvidos. Mesmo se eu estiver falando de uma escrita diarística, eu estou escrevendo um diário, então só eu tenho acesso.
mas existe um leitor ou uma leitora, né, imaginado ou esperado, que pode ser a própria pessoa em outro momento, em outra fase da vida. Quantos diários, né, não viraram depois livros, memórias, não viraram até perspectiva, assim, obra teórica de reflexão, porque os ensaios e os insights de filósofas e filósofos decorriam, num primeiro momento, em cadernos, em anotações, em blocos, que eram considerados diarísticos. A situacionalidade é outra noção bastante tranquila, porque extremamente conhecida, porque ela remete, né, à situação de comunicação, à importância do contexto. Falar em texto, falar em discurso, é conceber que qualquer que seja a unidade de linguagem com a qual nós nos deparemos, essa unidade precisa ser concebida no interior de uma situação, de um contexto que pode ser imediato, assim, mais próximo, ou mais expandido, mais universal. E a gente vai ver que na análise de discurso de linha francesa, esse contexto ele é um pouquinho maior e ele é concebido a partir do conceito de condições de produção. Mas este é um assunto para outra aula. A informatividade. Bom, a informatividade extremamente importante, dependendo do curso que você faça, né? Seja de quem é da licenciatura em letras, do bacharelado, quem é do campo publicitário, jornalístico, tecnológico, enfim, qualquer que seja a sua área, pensar em informatividade é você pensar num equilíbrio. Equilíbrio informacional diz respeito à forma como determinada temática ela precisa estar na medida. Nem pode ser totalmente baseado em conhecimentos já conhecidos, difundidos, pouco informativos, né? E nem pode ser totalmente baseada em informações sem maiores especificidades, sem maiores definições, informações muito técnicas e com vocabulário pouco conhecido. Esse equilíbrio informacional é a base para que uma unidade possa ser considerada texto. Por isso que eu disse lá, quando falei de coerência, porque é coerente ou incoerente para quem? Em que conjuntura? Para alguns leitores, algumas leitoras, um texto pode ser mais ou menos informativo, justamente porque a gente conta com esses conhecimentos prévios. E o fator de textualidade, que é a queridinha, a menina dos olhos, é a intertextualidade. O diálogo entre textos. Um diálogo que pode se dar por relações mais implícitas ou por relações explícitas. No meio acadêmico, a gente faz muito isso ao usar as citações, o discurso relatado, né? Ao trazer as vozes de outras autoras e outros autores. No texto base de vocês, há vários exemplos, subclassificações e elementos que vão permitir a vocês pensarem esse diálogo que é tão importante e tão rico, que vai configurar todos os textos com os quais a gente vai se relacionando ao longo da vida. Bom, caminhando já quase para o nosso encerramento, eu trouxe um trechinho da análise de Nazário, que é a autora, né, que mobiliza a tirinha. Eu falei para vocês, quando eu peguei a tirinha, que ela foi retirada de um artigo científico, e aqui tem um texto muito importante que vai fechar um pouco parte do que a gente falou até aqui. Bom, aspas, é a partir do conjunto de conhecimentos culturais e políticos sociais que o leitor pode ler a tira e entender o que foi comunicado, né? O que estava implícito, o que não está apenas expresso, e não evidenciado numa análise puramente linguística. Isso porque, gente, numa análise puramente linguística, nós não pensaríamos, por exemplo, naquele silêncio, naquela pausa, entre outras possibilidades. O leitor parte da provável intenção do artista, lembra da intencionalidade da qual nós falamos há pouco, né? Auxiliado pelo seu contexto cognitivo para chegar ao entendimento. Assim, é a intenção do artista que guia o leitor para uma interpretação coerente do texto. Ele faz uma crítica à morosidade da justiça brasileira. Nazário, 2011, página 64. É claro que há outras coisas que poderíamos movimentar, no próprio artigo também há, mas aqui eu quero destacar o seguinte: vejam como a noção de intenção para pensar a categoria texto dentro da linguística textual é extremamente importante. O que não vai se repetir, o que não vai ser da mesma forma na categoria, na teoria, análise de discurso de linha francesa, que será objeto da nossa próxima aula. Bom, e como considerações finais, com o conceito de texto e de fatores de textualidade em diferentes modalidades de linguagem, como vimos, a linguagem verbal, a não verbal, multimodal, a hipertextual, foi possível introduzir a esfera de como sujeitas, sujeitos e os sentidos se entrecruzam de diferentes formas no âmbito dos estudos da linguagem. A gente vai aperfeiçoar isso um pouco mais ao longo da disciplina
E estas foram as referências mobilizadas nesta aula. Vejo você na próxima. Um abraço.